Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Ana de Moraes. Tudo bem, Ana? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Escuta, antes da gente te apresentar, deixa eu apresentar a comida, porque eu tô morrendo de fome. Você tá com fome também ou não? É mais importante do que eu também. Não é não, mas eu tô com bastante fome, só pra gente poder já... Ô, Focas, quem que mandou isso pra gente aqui? Quem mandou pra gente essa delícia foi a Pizza da Moca. Esse ano eles foram eleitos a melhor pizzaria da cidade de São Paulo, segundo a VGSP. Legal. O arroba deles, que eu estou colocando agora na tela, Boa. é a Pizza da Moca. Para quem está na plataforma de áudio, é a Pizza da Moca, lembrando que Moca tem 2 Os. No ano passado eles fizeram 10 anos de idade e há quase 2 anos eles abriram uma unidade nova aqui em Pinheiros. Nos 2 endereços eles atendem no salão e também fazem entrega. E temos aí hoje o Pizza Rolls, que é Legal. uma massa de pizza enrolada com calabresa e o delicioso catupiry. Legal. Vou botar aqui na tela. Consegue mostrar aí, Focas? Olha que bonitinho aqui. E eles usam aquela fermentação lenta, que ela não fica pesada. Então é super levinha. Tem um molhinho aí. Ana, é super importante que você coma, tá? Eu sei que às vezes fica com vergonha. Se estiver mastigando, a gente espera, tá? Não tem nenhum problema, tá? Então... Não fique com vergonha. Sim, escuta, deixa eu te perguntar. Você fez um monte de... Você trabalha com TV, né? Com áudio e vídeo. Fez um monte de série na Inglaterra lá. Você já foi um monte de coisa. Foi inventora, escritora, produtora, diretora de criação. Enfim, tem um monte de cargo nessa história aí. Quem é você? Como é que você se descreve? Eu me descrevo como criadora de TV, Tá. principalmente. Os livros foram uma coisa meio que eu fiz, meio como um hobby, e daí parei. E que foi legal. No começo eu era jornalista, me formei em jornalismo na USP. E achava que isso ia ser minha carreira. Mudei para Londres em 2000 e estava tentando conseguir um trabalho como jornalista. Estava escrevendo para jornais do Brasil, mas tentando conseguir um trabalho de jornalista lá, e não estava indo em lugar nenhum, porque meu CV não significava nada lá. E daí fui trabalhar em loja, fui fazer qualquer coisa, e daí vi um anúncio no jornal, na época que ainda tinha jornal com anúncio de emprego, que só falava assim: você gosta de programas de TV? Você acha que você pode inventar programas de TV? E eu falei, de repente, né? Eu mandei lá apliquei era tipo um estágio. Apliquei para o estágio, era na Endemol, que é a produtora que faz Big Brother. E que na época ninguém sabia quem era, né? Não era, ela ficou muito conhecida pelo Big Brother, não ficou? Ficou. Eu não sabia muito bem quem era, mas apliquei para o... Assim, quando eu mudei para a Inglaterra, vou voltar, a televisão lá era muito diferente, porque na minha época, né, mostrando a idade, na época foi no ano 2000. Então, saí daqui, a televisão era o quê? Era novela, Sim. Silvio Santos, Domingão do Faustão. Então, documentário, se a gente falasse documentário, achava que era natureza, né? Não tinha reality, não tinha essa coisa de... Aquela coisa que a gente via no Fantástico, né? Talvez. E daí a gente chegou lá, eu mudei com o meu marido, a gente chegou lá, a TV era completamente diferente. O Big Brother começou no 2000. E era tipo, meu Deus, o que é isso? Eram pessoas numa casa e a gente pode assistir o dia inteiro. E daí tinha um monte de formatos. Tinha wife swap, troca de esposas, não sei se tem aqui, que são... Tinha. Então, 2 famílias... Tinha ou tem, não sei, mas tem... 2 famílias que trocam, as mulheres vão morar uma na casa da outra, só para... Quer dizer, acho que tinha na TV a cabo aqui. Acho que na TV aberta acho que não tinha. Então coisas assim... Muito programa. A quantidade era incrível. E na TV aberta, isso. E, assim, toda semana lançando um programa novo, que para mim parecia, tipo, fantástico. Eu falei, nunca tinha visto isso. Que pra gente são os mesmos programas a vida inteira, né? O Domingão do Faustão tava lá a vida inteira, o Silvio Santos a vida inteira. E mesmo novela, né? Dura, sei lá, não sei quantos episódios, sei lá, 300 episódios. É um absurdo. Isso que é coisa engraçada, porque na Inglaterra as novelas duram para sempre. Então eles têm as novelas que estão passando há 40 anos, 50 anos. Eles não têm essa novela curta, que a gente considera que dura 1 ano, vamos dizer. Mas 1 ano é curto, então? Para eles a novela deles tá para sempre. Então, assim, vai mudando as histórias e entram núcleos diferentes, mas tem atores que estão fazendo o mesmo papel literalmente há 40 anos. Mas aí o cara tem que mudar, né? O cara começa com 12 anos, daqui a pouco o cara tá com 30. É como a Malhação aqui. Que tem... exatamente isso, Malhação. E são os... Mas Malhação, você que assiste, é assim, Focas?
Tiveram anos e mudou os personagens, mudava a Mas trama, o personagem mudava ele vai local. envelhecendo, ele fica 20, 30 anos fazendo papel? Do tempo que eu assisti, tinha alguns, mas não, a rotatividade é maior. É porque a Malhação, o foco é mais jovem, né? É Mas mais lá jovem. tem um que chama Hollyoaks, que é parecido. Então, é todo mundo mais jovem, são os tópicos mais jovens, então muda muito mais o elenco. Vou Ana, pegar, experimenta. vou pegar. Muito bom isso aqui. Mas essa coisa do reality era completamente nova pra mim. E eu adorei. Eu falei, nossa, eu tava trabalhando de casa, não tinha muita coisa pra fazer, tava assistindo televisão. Então, eu curti muito. E daí, quando eu vi esse anúncio pro estágio, eu falei, vou tentar. E daí teve o processo de seleção e tal, e eu entrei. E éramos 4. E eu falei, meu Deus, vocês vão me pagar para eu ter ideia de programa de televisão. Não pagava muito, mas mesmo assim, eu falei, gente, incrível. Mas você entrou como estagiária, é isso? Como Estagiária, trainee, e por 1 ano. Era um programa de 1 ano. E daí, no final desse ano, eu fui trabalhar numa produção, que é bem mais difícil do que ter a ideia. Você fazer o programa é muito mais difícil do que ter a ideia do programa. Imagino que sim. Aprendi. E era para um programa que chamava 24 Hour Quiz. Então, eram umas pessoas numa casa que tinham que ficar respondendo pergunta de qualquer coisa o tempo inteiro. Qualquer hora do dia podia aparecer uma pergunta, eles tinham que responder. Conhecimentos gerais. Conhecimento geral, exatamente. E o que eu tinha que fazer na produção era ligar para empresas para pedir prêmio. Ele falou assim, você pode dar um prêmio para esse programa? E todo mundo desligando na minha cara. Eu falei, meu Deus, essa é a pior coisa do mundo. Essas pessoas mandavam um prêmio para aparecer. Para aparecer. Mas assim, nem pode aparecer muito. Então, era um trabalho muito ingrato, assim. Daí eu falei, não, essa parte é muito difícil. Eu quero voltar a ter a ideia, que é muito mais divertido. E daí mandei o currículo para outra empresa. E daí foi isso. Nunca mais parei. Fui trabalhar numa outra produtora. Legal. E daí assim foi. Então, mas vamos lá. Dentro desses cargos todos que você foi, tá? Tinha lá diretora de criação. Você escreveu para esses programas. Você foi developer, né? Que seria... Né? Enfim, tem vários cargos dentro dessa história de developer. Producer, creator e devisor, que seria o quê? O inventor, é isso? É a mesma coisa que developer. Então, faz sentido explicar um pouquinho a diferença entre cada um deles ou não? Ou isso é só uma questão de hierarquia e de maturidade? Não, é assim, do jeito que funciona lá, eu não conheço muito bem a indústria aqui, mas eu imagino que seja parecido. Então, tem muitas produtoras independentes. Ou não, né? A gente tem muita coisa aqui que não que é diferente do mundo inteiro. Mas do jeito que funciona lá, nas produtoras de TV, você tem normalmente um time de development, que são as pessoas responsáveis por ter a ideia para o programa, e pitch para os canais. Tá, então você tem um grupo de uma produtora que cria. Obviamente, criar significa também, de repente, às vezes fazer um piloto, alguma coisa. Não. Normalmente, você só faz o pitch, só fala assim, tive uma ideia, a ideia é assim. Tá, vamos fazer um conta programa. o plot principal. Vou colocar um monte de gente numa casa e a gente vai filmar eles e alguém ganha 1 milhão. Então, você faz esse pitch. Às vezes você faz a gente fala um taster tape, um sizzle, mas assim, pegando coisa do YouTube, não vai filmar nada especial. Faz o pitch e daí, se o canal gosta da ideia, eles vão falar, tá bom, então escreve para mim um treatment, uma proposta de como que funciona. E às vezes eles podem falar, vamos fazer um piloto. Tá. Ou só fala, ok, então me faz orçamento, fala quanto que vai custar para fazer. E quem que vocês vão contratar e tal. E tá bom, queremos fazer, tá aqui o dinheiro, daí você vai e faz. E daí nessa parte que entra a produção. Para a produção, a maioria do time é freelancer. Normalmente as produtoras só têm o produtor executivo, que é full-time, que é staff. Mas diretor, os produtores, todo mundo, assistente, câmera, todo mundo é freelancer. Isso é igual aqui. Né? Obviamente que numa Globo da vida você tem muita gente que é fixa. Mas aqui para os programas é muito assim. Agora, Ana, eu vou atropelar um pouco a conversa, que eu queria entender o seguinte. A produtora, ela criou, sei lá, por exemplo, ainda mal, criou o Big Brother. O Big Brother é dela. É direito autoral dela. Ela licencia para uma emissora. E se ela quiser fazer merchandising, é a Endemol que é dona desse negócio. Então, depende. Na Inglaterra, um dos motivos porque a indústria de TV é tão forte na Inglaterra é que, não lembro quando exatamente, mas passaram uma lei que mudou como funciona a propriedade intelectual. Então, na Inglaterra, a propriedade é da produtora. Nos Estados Unidos, a propriedade é do canal. Aqui no Brasil, não sei. Mas
na Inglaterra, em alguns outros países, Holanda, por exemplo, o Big Brother começou na Holanda, né? Ainda era da Holanda. Mesma coisa. Então, você vende, o canal licencia, como você falou, mas daí a produtora pode daí vender para outros países, vender o formato, e quando faz merchandising, você sempre tem que dividir com o canal. Uhum. Mas o maior beneficiário é sempre a produtora. Entendi. Nos Estados Unidos, você vendeu, e para os streamers também, mesma coisa. Então, os streamers estão mudando muito a indústria por causa disso, porque eles tomam todos os direitos. Então, eles pagam mais, mas eles retêm os direitos. For life, né? Para sempre. E para o mundo inteiro. Porque, normalmente, como as produtoras faziam mais dinheiro, é pela venda do formato. Eu vou querer falar bastante de streaming aqui, mas até onde eu sei, eles também têm formatos diferentes. Por exemplo, um Netflix da vida, eles têm 2 formatos. Tem um formato onde eles pagam a produção, aí é bem tradicional. Paga a produção, mas é teu ainda. E tem os originals, que aí sim é deles. Então. Mas você está falando de aquisição, né? Eles não pagam produção. Espera um pouquinho. Você está mastigando? Pizza tá ótimo. Enquanto você tá mastigando, Focas, experimenta. Fernando, você também. Olha isso. O Tibo, teu marido aí já está comendo. Já comeu 4. 4. É bem levinho. Mas essa é a história da fermentação natural, que acho que quebra glúten, sei lá qual que é a história por trás disso, mas além de ficar mais gostoso, ele fica mais leve para comer e a digestão é muito mais fácil. Então dá para você comer um monte que você tá bem, você dorme bem, não fica aquela coisa pesada da pizza. E esses caras começaram a fazer isso há 10 anos. Hoje está na moda aqui, não sei como é que tá na Inglaterra, agora está na moda aqui em São Paulo, pelo menos, de ter essa fermentação natural, que é muito melhor. Mas eles já estão fazendo isso há 10 anos. Não, muito bom. Não é? O Focas vai comer ou não? Vou devorar, só tô esperando um tempinho aqui. Mas Então, fala. o negócio dos streamers, assim, todos os originais. Então, se você vai e você pitch um programa direto para eles vão reter todos os direitos. E vai ser global e tal. E eles pagam um premium, né? Pagam a mais do que o mercado, um pouco. Mas o que eles fazem também é comprar coisa que já foi feita. Mas eles pagam bem menos, porque eles estão pagando pela aquisição de um programa que você já financiou de alguma outra forma, ou que foi financiado por um outro canal que não reteve os direitos, e daí eles compram. Não, mas acho que talvez a Netflix tenha um pouco de diferença dos outros, mas eu sei que alguns outros eles têm pago para a produção de conteúdo. A Amazon, por exemplo, eu sei que faz deals diferentes. Então, eles fazem coisas locais. Então, eles fazem alguns programas que são só para o Brasil ou são só para a Inglaterra. E daí você retém os direitos para outros países. Legal. Mas eu tinha perguntado a você da diferença desses cargos desculpa. todos. Então, em muitas produtoras, a parte de criação, development, é bem separada da parte de produção. Então, é um pouco esquisito. Quando eu estava começando, era bem separado. Então, você passa por todo o processo criativo, você está pensando, vamos fazer um programa assim, tal, você vai, vende para o canal, e daí some. E você vai para a produção, e você só vê quando aparece na televisão. E daí mudou totalmente, porque o processo de produção é um processo criativo. E sempre vai mudar. Porque tem a teoria, né, de tipo, vamos fazer um programa assim, assado, e daí quando você vai chegar na real, eles falam, na verdade, isso não vai dar certo. Ou essa pessoa não vai participar. Mas acho que o mundo era assim, Ana, porque assim, dá pra falar de várias frentes, assim, né? Programação, por exemplo. Você antigamente fazia sentido, você planejava, criava e aí depois você mandava executar. Hoje a própria programação da história, quando você tem UX e tudo, não é um negócio que você está criando e planejando durante. Tudo bem que você pode ter uma parte boa de planejamento antes. Marketing é isso. Né? Antigamente você criava toda a campanha, não sei o quê, tinha todo o trabalho e soltava. Quando você soltava na TV, acabou seu trabalho. Espera para ver se vai dar ruim ou vai dar bem. Hoje não. Hoje, quando você bota o trabalho na rua, ele só está começando. Né? Então, acho que assim, o que talvez tenha mudado mais do que a TV é o mundo, né? Porque você também tem uma coisa de escutar o que os caras estão recebendo, como é que é a plateia, como é que o público está reagindo. Não dá mais para fazer essa separação, né? E funciona muito mais quando é mais joined up, assim, quando é mais o processo tem mais colaboração desde a criação até a execução. Então eu acho que dá muito mais certo. Tá. Agora, Ana, me diz uma coisa. Desses cargos todos aí, o que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto é
Eu gosto de ter ideia, de ter um brainstorm e você falar... Sabe quando você tem um momento que você fala, essa é uma puta ideia legal? E eu gosto de pitch também, gosto de estar e vender. De vender ideia. E quando, obviamente, quando toca o telefone, eles falam, a gente quer que... É raro. A verdade é que, assim, de 120, 150 ideias, uma vai pra frente. É mesmo? É bizarro. De vez em quando, eu tenho que fazer... É nessa proporção? É nessa proporção. É nessa proporção. Não tô mentindo. Cacete. Então... Mas vamos lá. Mas o que quando você faz o pitch, é só uma ideia ou ela já tá razoavelmente estruturada? Depende, mas... Porque assim, se for só ter uma ideia maluca... É uma ideia. Mas assim, mas é uma ideia... Dá relativamente pouco trabalho. Agora, se você tem que estruturar e montar uma apresentação para fazer um pitch, para 120 dar uma É foda. E assim, o pior é que assim, normalmente não tem briefing, não tem nada. Então você tá pitching assim, eu tive essa ideia, o que você acha? E às vezes não tem nada a ver com o que eles estão procurando, não é igual vou falar, não sei muito, mas porque meu marido trabalhava em publicidade, pelo que eu entendo, às vezes você sabe um pouco mais o que o cliente quer, né? Eles falam assim, eu quero... Às vezes não, porque eu sei que você trabalhava também. Mas em TV, muitas vezes, é só assim, a gente teve essa ideia, é super legal, e assim, você tá pitching pra uma pessoa, que daí tem que pitch pro chefe dela, Sim. que daí tem que pitch pro chefão. Isso, então são camadas, entendeu? Isso acontece muito acho que em vários setores, que todas as camadas, elas têm o poder de deny, mas não de approve, né? Todas as camadas inferiores, elas podem declinar, ou dizer não para você, mas sempre que elas falam sim, não é um sim. Assim, vou levar para a próxima fase, vou levar pra próxima fase. Aí realmente o cara que assina a caneta é o quarto, e o que quinto, é chato sexto. É que várias vezes, assim, você tá pitching para uma pessoa que fala assim, eu vou discutir com o meu time. E se todo mundo gostar... Daí a gente vai, mas assim, mas por que todo mundo tem que gostar? Aí tem a Sabe, questão isso eu não entendo. É tão frustrante, porque no final das contas, tudo depende daquele um chefão que tem que falar sim. Que tem que falar sim pra tudo que vai naquele um canal. Que, em teoria, tá servindo milhões de pessoas, que têm gostos diferentes. Mas tudo depende de uma pessoa que tem que gostar. Então... É que se essa pessoa, ela tiver boa qualificação... Mas não tem, né, Cava? Normalmente. Normalmente não tem. Mas assim, se ela tivesse boa qualificação, ela saberia fazer esse filtro. Por exemplo, você falou de marketing, né? Normalmente em marketing, você tinha um time, que é o time de planejamento, que é um time que sabe entender de que ele não é o parâmetro para nada, né? E que é um time que normalmente tem a cabeça mais aberta, né, a entender, até porque assim, você vai fazer pesquisa, se você não tem a cabeça aberta, a pesquisa só vai comprovar o que você, né, os seus vieses todos lá. Então, na teoria, se esse chefão é um cara de cabeça aberta, ele conhece o público, ele entende o que o público gosta ou não, e, teoricamente, ele teria também um pouco de ousadia para testar. Porque a gente teve tanta surpresa. Tem muito medo de arriscar. Então, e daí falhar. Esse é o maior problema, porque dentro do ambiente corporativo, e as TVs, querendo ou não, por mais que sejam muito diferentes, também são ambiente corporativo, elas têm essa coisa de que todo mundo tem medo de errar. Né? Então, os streamers é interessante, porque eles também estão mudando um pouco a dinâmica, porque eles trabalham muito com data, né? Com informação. Então, eles têm muito mais informação sobre o que funciona e o que não funciona, e eles são muito mais objetivos. Eu, pessoa física, posso não gostar, mas o algoritmo está me dizendo que tem interesse para isso. Então, vamos tentar. E eles têm essa coisa também de falhar rápido. Então, vamos fazer. Sim. Se der certo, vamos fazer um monte. Se não fizer, Sim. Vamos embora e vamos fazer... é diferente. Sim. É que tem alguma... Eu concordo com isso. Acho que tem essas duas questões que, dentro do universo de startup, é muito tradicional. Mas acho que tem outra coisa também, Ana. Assim, tem um caminhão de dinheiro. Tem. E aí você tem que testar. Tem. Porque não tem coisa pronta de sucesso comprovada. Né? Ou tem, mas assim, vai pagar 1 bilhão pelo Friends e que não é teu do mesmo jeito, que você vai continuar tendo um monte de amarra. Então, assim, no final, eu acho que tem uma questão de grana também. Mas né? a outra diferença é que não tem a grade do horário. Não sei se estou falando português direito, que essas coisas de trabalho eu não sei falar. Mas a TV aberta, eles são muito escravos
do horário que Sim. as coisas passam ainda. Então, assim, às 8 da noite é esse tipo de programa. E esse tipo de anunciante que a gente tem. Sim. Às 9 é esse outro Porque tipo. você tem grade, não só porque você tem 24 horas, que é muito limitado, como você tem isso que você falou como você tem um público, né? Exatamente. Porque você tem aquele público que assiste aquele horário e tudo mais. Você tem a questão de classificação, você não pode botar... E eles criam umas verdades aí que eu nem sei se é verdade ou não, porque eu acho que a maioria das pessoas não assiste mais televisão desse jeito. Mas, assim, tradicionalmente, às 8 da noite as pessoas querem esse tipo de programa, porque tá comendo com a família e tal. Daí às 9 esse tipo, daí às 10 esse tipo. E o streamer não tem isso, né? Porque as pessoas assistem o que querem, a hora que querem. Então, eles têm muito mais a liberdade de tentar coisa, tanto faz. E também não tem a duração do programa, sabe? Pode ser 20 eu acho que minutos, assim, pode ter como o streaming 30 tem minutos. dados, eles perceberam muito rapidamente que tinha diferença. Então, eles começaram a entender, por exemplo, quem que assistia no trabalho, quem assistia na rua, quem assistia no celular, quem assistia no ônibus. Essas coisas eles conseguem pegar. Mas essas verdades, acho que elas existem ainda, sabe? No sentido, na cabeça dos caras. Sabe? Porque a gente escuta muito isso em empresa, quando você vai trabalhar com inovação. As pessoas ainda acreditam muito naquelas verdades absolutas e que não são mais absolutas, né? Eu escuto isso muito, assim, você vai falar com a empresa ela tende a achar não, mas aqui é diferente, né? A gente escutava muito isso no Brasil. Não, o Brasil é diferente. Muito, muito, muito. A gente escutou isso com internet, com TV, com tudo. Não, o Brasil é diferente. É outra coisa. E a gente escuta agora de indústria. Não, minha indústria é diferente, porque é isso, porque é aquilo. Sei lá, eu fui outro dia conversar com o CEO de uma empresa de moda feminina. Ele falou, não, a minha indústria é diferente, porque a mulherada gosta de fazer compra. Tá, é uma verdade. Assim como é uma verdade que no Brasil você não tem qualidade na internet para fazer streaming. Assim como é uma verdade que as pessoas querem uma instituição de renome para guardar o dinheiro. Assim como é verdade que as pessoas amam carro. Mas isso não impediu do Uber, da Nubank, da Netflix estourar e crescer e se tornar maior do que os tradicionais, entendeu? Enfim, eu acho que a gente escuta muito isso. Eu acho que mas apesar da história que você falou de agilidade e de dados, o que eu acho que tem mais impacto na mudança é grana infinita e concorrência. Mais do que vamos errar rápido, mais do que... Acho que dinheiro principalmente. E o fato que eles não dependem de anunciante, não depende e não tem essa grade. Então, eles podem ter quantos programas eles quiserem. E testar. E acho que tem surpresas também, né? De programa que, de repente, foi feito para um país e deu muito certo no outro. Sim. Teve agora o Squid Game, né? O Round 6, que eu não sei se eles pensaram que ia fazer sucesso no mundo inteiro, mas que é sul-coreano, é isso? E que eles imaginaram, isso aqui vai fazer sucesso aqui e ali, talvez não tivessem a expectativa. Mas é engraçado que daí cria essas modas também, porque teve... Aqui não sei se tem o Masked Singer. Já fizeram? Cantor mascarado? Cantor mascarado. Não conheço. Então. O Fernando é nosso consultor de... E eu sei que a história, que o cara que... Mas como é que é o plot do... Então, é um programa de entretenimento, que são celebridades e vestindo umas fantasias ridículas, tipo de mascote, sabe? Assim, então, sei, um é um polvo, um é um sorvete, uma coisa assim. Então, vai lá e canta, e daí tem um painel de outras celebridades que tá tentando descobrir quem que é. Então, assim, chega o polvo e canta, e daí o painel tá assim, acho que é o Sidney Magal. Será que é o Sidney Magal? Não, acho que é o Fábio Júnior. Mas o cara que canta é um cantor? É um cantor. Não, às vezes é cantor, às vezes não é. Às vezes pode ser esportista. Em teoria é sempre famoso. E daí é uma competição também. Então, são, sei lá, 8 fantasiados vêm e cantam, e a audiência volta pro favorito, daí o menos favorito tem que desmascarar. E daí nessa hora que eles revelam quem que era. O povo era o Sidney Magal. E daí daí tem alguém que ganha. Era um programa coreano. Bizarro, assim. Quando você descreve, você fala, ok, né? E, tipo, mas diferente e tal. E o cara que criou tentou vender nos Estados Unidos um tempão. Não conseguia, ninguém queria. E daí, aparentemente, foi um cara que era novo, acho que é NBC, não sei, um dos canais principais lá, que estava no cargo novo e falou, legal, vamos fazer. E foi um puta sucesso. Daí compraram na Inglaterra e agora tá, acho que, indo pro mundo inteiro e tal. E daí agora todo mundo quer programa coreano.
porque esse deu certo e é diferente. Então o que mais diferente que tem na Coreia? Vamos fazer. Então, eles estão bem, né? Então... Os siriris aqui. Mas precisa, assim, às vezes é gente nova, sabe? Tá no cargo há pouco tempo, que arrisca. Fala, vou fazer um negócio diferente porque eu quero fazer minha marca. Eu vou comprar um negócio que ninguém compraria. E é um risco, que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E nesse caso deu. Talvez eu acho que o YouTube tenha ajudado um pouco nesse caminho, né? Sim, porque é uma forma ótima de testar, né? Você testa as coisas. E eu acho que muita gente entendeu que coisas que não necessariamente fariam sucesso tradicionalmente começaram a fazer muito sucesso. E acho que talvez os caras abram um pouco a cabeça por causa disso. Mas não é tudo que funciona no YouTube que funciona em TV, eu acho. Isso é uma coisa que acontece muito, das pessoas olharem assim, olha esse negócio no YouTube ou no TikTok, vamos fazer o programa. E daí não dá, porque acho que são mídias muito diferentes ainda, entendeu? Mas, tem coisa que funciona tem algo que foi bem importado? Porque tenho certeza que tem, mas eu as coisas que eu vi que foram tentativas de ir de um lado para o outro, às vezes até mesmo de uma emissora, por exemplo, aqui no Brasil teve muita coisa que foi da MTV para a Globo, por exemplo. Foram mal portadas. Entendeu? Porque assim, o que funcionava, às vezes era, por exemplo, a espontaneidade ou o cara poder ter liberdade total. Aí você pega esse cara dessa caixinha e fala, agora você tem que fazer desta maneira. Aí não vai funcionar. Não, isso é verdade. Ana, quantas pessoas trabalham tipicamente num projeto assim? Essa equipe de criação que você falou, que Varia tem as muito. ideias. Então, varia muito. Tem empresas pequenas que são 2 pessoas. Tem empresas grandes. Eu trabalho numa empresa grande no momento. Então, eu tenho um time que tem um Head of Development, e daí ele tem 6 pessoas, acho que 8 pessoas no total. Tá grande. Tá. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser de 2 a 10. Mas esses caras que respondem todos para você... Eles fazem duplas de criação? Ou eles juntam dupla. todo mundo? Como é É sempre diferente. Cada empresa é diferente. Tem empresas, por exemplo, que tem um time só para projetos que a gente chama mais de factual, que são mais documentário, mais vida real. E daí tem um time que é só entretenimento. Ou tem um time que é de ciências, ou coisa com bicho, sei lá. E no meu caso, a nossa empresa, a gente tem pessoas que têm background diferente, assim, ou áreas de especialidade diferentes, mas todo mundo trabalha junto. Então, eles vão, às vezes, fazem brainstorming em times menores, daí a gente junta, faz todo mundo, fala todo mundo, a gente debate, daí as ideias que todo mundo gosta, daí a gente vai e pitch. Mas cada empresa é diferente, cada um tem um sistema. Legal. Agora, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi apontada lá por ser responsável por rejuvenescer a BBC? Não deu certo. Tentei, não deu certo. Mas eu ia te perguntar outra coisa. Você, obviamente, é mulher. Você teve dificuldade por isso ou não? Acho que não por ser Porque, mulher. assim, você era super jovenzinha quando você foi pra lá. Você continua jovem, mas você era muito novinha. Jovem, você era mais jovem. Mulher, latina. Isso atrapalhou ou não? Então, a coisa de ser estrangeira, eu senti um pouco. Assim, no começo, principalmente, tinha uma coisa muito... Eu nem sei como que fala em português, mas meio patronizing, assim, sabe? Quando as pessoas falavam assim, você não vai entender? Eu vou falar devagar pra você entender. Eu falava inglês, não era de não vou entender inglês, mas assim, você não vai entender essa referência cultural? Então, eu senti um pouco isso. Mas... E teve, assim, o pior momento da minha vida foi meio recente, foi da minha vida profissional, né? Foi há, sei lá, uns 4, 5 anos. Já era bem sucedida, já tinha, sabe, feito bastante coisa, ganhado bastante prêmio e tal. Eu fui fazer um pitch pela minha empresa para um dos chefões de um canal lá. Era um reality complicado. A gente tinha impresso assim, umas pessoinhas para poder explicar como que funcionava. Pratiquei o negócio, fiz tudo e tal. Terminei. Falei assim, você tem alguma pergunta? E o cara falou assim, só tem uma pergunta. Quando que você aprendeu a falar inglês? E como é que você sabe essa palavra, shenanigans? Eu falei, mas você não prestou atenção em nada que eu falei. Tipo, a única coisa é que começou a ser um macaco que aprendeu a falar inglês e você tá achando incrível. Então, isso é meio deprimente, assim. Mas acontece pouco, pra falar a verdade. Mas isso diminuiu com o tempo ou não? Porque, assim, diminuiu. Acho que, assim, quanto mais sênior você é, menos tem disso. Tá. Sabe? As pessoas te respeitam mais, porque você chegou num certo lugar, então você tem mais respeito. Mas de vez em quando rola, assim. Mas Londres era conhecido por ser mais aberto para estrangeiro. E é muito multicultural.
comparado com muitos lugares. Mas acho que é meio inevitável, porque assim, a maioria das pessoas só fala inglês e não tem muita gente estrangeira. Tipo, onde eu trabalho, acho que eu sou a única... Não, mentira, eu contratei um mocinho que é argentino. Mas tem pouco. Entendi. Agora, assim, eu sou leigo, tive uma ideia para um reality. E aí? Então, aí você tem que entrar... É difícil, porque eu acho que a rota certa é entrar em contato com a produtora. Tá. Mas a verdade é que quase com certeza vão te ignorar se você não conhecer alguém. Assim, eu tô sendo bem realista. Não, então, porque a maioria das produtoras tem um time que tá fazendo só isso. Então é muito difícil você receber uma ideia de fora. Mas assim, acontece comigo e às vezes a gente leva pra frente. Você vai ter muito mais chance de sucesso se você tiver uma coisa que é exclusiva. Se não for só uma ideia, assim. É uma ideia para um reality que é, vamos colocar a gente... Sei lá, por exemplo... no escuro e eles vão, sabe, se encontrar no escuro e decidir com quem quer ficar. Porque isso é quase 100% de certeza que alguém naquela empresa já pensou numa coisa parecida. Tá, mas sei lá, vou dar um exemplo, sei lá. Se eu sou um baita designer de vestido de noiva... Sim, e exatamente. Mas daí é uma coisa... É só você. Ou Tá. se você fala, eu conheço alguém, Tá. fiz filmei um pouco aqui com alguém que é um designer, alguém que é um inventor, alguém que é especialista. Daí sim, porque daí você tem uma coisa específica que tem valor para a empresa. E daí vale a pena entrar em contato. Mas daí você tem que entrar em contato com uma produtora. Nunca dá certo entrar em contato com o canal ou com o streamer direto. Eles sempre vão falar para você entrar em contato com a produtora. Mas eu fico imaginando, pelo índice que você falou de 120 para 1, a chance, não é nem questão de te escutarem ou não, a chance de rolar é muito pequena. É muito pequena, Para ser realista, Porque eu imagino também que mesmo que a emissora goste, ela vai querer trabalhar com uma produtora que saiba botar isso em pé também. E mesmo quando tem gente boa, assim, é super frustrante. Assim, eu adoro o que eu faço, mas é super frustrante também. Porque várias vezes você tem uma ideia que você acredita muito e não vai pra frente. E teve gente que entrou em contato, teve um cara que era caçador de tesouros, sabe? Treasure Hunter, que vai com detetor de metal, tal. O cara australiano, super carismático, faz um negócio no YouTube, super legal, tal. Entrou em contato com a gente. Eu falei, super legal, vamos fazer, vamos pitch, vai. A gente ficou meses tentando vender. Teve um pouco de interesse da Discovery. Daí, no final, não dava, eles não tinham dinheiro suficiente. Acabou. Mas tem algumas dessas já, né? De caçador de tesouro. Tem, mas o que o cara era, o que ele tinha de exclusivo, assim, de único, era ele, né? A personalidade dele era diferente e tal. Então eu falei assim, às vezes dá certo. E daí, óbvio, o cara fica super animado, acha que vai dar certo e tal, e daí não dá. E é frustrante. Porque rola, né? Rola umas categorias, né? Por exemplo, design de ambiente, vestido de noiva, sei lá, tem esses de caçador de relíquia. Sim. De repente você descobre um nicho e começa a aparecer um monte de reality show do mesmo tipo. Ana, agora, como é que assim, você fazia muita coisa para TV antigamente, e hoje você está fazendo coisa para streaming. E mesmo quando você faz para TV, hoje você tem rede social. Vocês têm acesso a feedback, antes vocês não tinham. O que muda? Na prática, muda alguma coisa ou não? É interessante que, no final das contas, ainda a única coisa que importa é a audiência. Então, assim, o Batalha das Flores, que a gente fez para o Netflix, eu nunca vi nada igual no Twitter. Assim, todos os comentários, com exceção de talvez eram super positivos. Deu muito comentário no mundo inteiro, todo mundo amando, tal. Então, a gente ficou super empolgado, tal. No final das contas, claro, os números não são suficientes, não vamos fazer de novo, no momento. Então, e assim, e na TV aberta é a mesma coisa. Tá trending #1 no Twitter, ou... Não importa. No final das contas, o que importa é quantas pessoas estão assistindo. É que o Twitter, ele querendo ou não, é uma bolha, É uma bolha, é uma bolha. Agora, Ana, é assim... O que a gente não sabe também, porque o Netflix não abre número, é entender qual era a expectativa dele. Sim, sim. Porque, de repente, você estava indo muito bem na Inglaterra, ou muito bem, sei lá, no Suriname, Sim. mas, de repente, eles achavam que aquele investimento tinha que ser um investimento que tinha que retornar em 20 países ou 30 países. E é super opaco, eles não publicam, tal. Obviamente, a gente teve conversas, tal, mas
Mas no final das contas, para todas as emissoras e streamer ou não streamer, o que importa são o número de views. Eu sei que para vários streamers, tipo a Amazon, outra coisa que importa muito é quantas pessoas completam a série. Que o que eles não querem é que você assista só 1 ou 2 episódios e daí pare. Então, para eles, o que importa é você assistir a série inteira. Eu imagino que eles devem ter um monte, como você tem no YouTube, lá você tem, sei lá, o CTR, você tem um monte de parâmetros que para eles são relevantes também. Quanto tempo de vídeo assistiu, se parou, se não parou, se volta. Enfim, imagino que eles tenham... Porque no final o que eles querem é isso, que as pessoas fiquem na plataforma, se a plataforma deixa de ser interessante, o cara não assina mais. O cara cancela a assinatura. E às vezes é isso, né? Às vezes o cara matou muito rápido, o cara não recomendou, mas, sei lá. Deve ter um monte de coisa assim. Agora, eu queria falar mais de streaming, tá? O que muda criar para um Netflix e para uma TV fechada ou uma TV aberta, na prática? Tem diferença? Então, tem e não tem. Porque eu entendi que o resultado é mais dados e os caras são mais ágeis em cancelar ou não cancelar, enfim. Mas na hora de criar... Não, o tipo de conteúdo é o mesmo. E a verdade é que acho que tudo que eles compram, há canais abertos que comprariam também. Tá. Eu acho que a barra, assim, é um pouco mais difícil, o entry level, porque descobrir o que está passando é mais difícil. Tem muita coisa. Então, no canal aberto, como a gente estava falando, ainda tem gente que vai lá e fala assim, às 8 da noite, às 9 da noite, o que está passando? Vou ver, é hábito, né? Você ainda vai. No Netflix, é muito difícil. Então, as pessoas têm que querer assistir. Sabe? Não é uma coisa assim do tipo, vou só ligar a televisão e ver o que está passando. Não existe isso. Então, eu acho que tem que ser um pouco mais noisy, que eles falam. Tem que ser um pouco mais não sei, tem que chamar a atenção mais. E eles são um pouco mais difíceis de convencer. Eles falam não um pouco mais rápido, acho, até, do que os canais abertos. Mas isso é bom, não é? É bom, eu acho bom. E eu acho que, na verdade, todos os menos canais... enrolação. E todos os canais meio que têm que fazer isso. Porque cada vez mais as pessoas estão assistindo on demand, ao invés de assistir o que está passando. E a verdade é que, se você vai ter uma ideia para um programa, você tem que pensar, as pessoas vão querer assistir, não é suficiente ser uma coisa que as pessoas vão estar assistindo só porque está passando. Você tem que ser muito honesto consigo mesmo e pensar, será que alguém vai fazer questão de assistir isso? Porque se as pessoas não vão fazer questão de assistir, não tem por que fazer, é verdade. Agora, o fato de ser mundial não muda? Não, porque, na verdade, o jeito que eles compram as coisas ainda é local. Então, você ainda tem conversas com os times locais. Mas o que você está fazendo... imagino que tem coisas que funcionam no mundo inteiro. Sei lá, aquele exemplo bobo que eu dei do vestido de noiva. Eu imagino que, pelo menos em países ocidentais, não conheço muito a cultura oriental, então não estou dizendo que é diferente, mas não conheço. A gente imagina que é muito, né, muito amplo. Mas tem coisas que são mais locais. Tem, mas eu acho que eles ainda compram pensando em um mercado em particular. E daí, se virar um sucesso global, é um bônus. Assim, ainda é mais focado. Assim, mercado local, no caso, seria Estados Unidos, Inglaterra, é uma coisa só. Mas eu sei que o Netflix Brasil é super forte, e eles comissionam as coisas pra cá. Sim. E daí tem na França, é super forte, na Alemanha, e daí na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, a gente ainda fala com um time só, e eles ainda funcionam assim. E que eu acho que talvez uma das coisas mais certezas na estratégia deles. Porque assim, você vê o crescimento deles ao redor do mundo, é muito mais acelerado que qualquer outro, apesar da Disney Plus ter crescido muito rapidamente. Tem muito a ver com isso, de conteúdo local. Eu acho que sim. Né? Não só isso, né? Até de questão do conteúdo que não é local, de você ter a tradução boa, né? Ou ter que os outros não têm essa preocupação. Agora, Ana, tá chovendo dinheiro. Sei que é super difícil, mas assim, eu lembro que eu levantei em 2018, mais ou menos. A gente tava falando aí que esses caras, sei lá, Apple, Netflix, Amazon, a gente tava falando, sei lá, de 18 bilhões de dólares. Pro ano que vem, colocando aí Discovery, colocando HBO, enfim, botando todo Disney, todo mundo, nós estamos falando aí de 100 a 150 bilhões de dólares. Com alguns dos players, tipo Netflix, talvez a gente triplique isso. Ou seja, nós vamos que talvez chegue em 300 bilhões de dólares. Tem como escoar essa grana?
Tem coisa para fazer? Por que eu tô perguntando isso? Porque é óbvio que tem, mas você pega, por exemplo, a indústria brasileira, aqui para usar de exemplo. Ela é uma indústria que não amadureceu nessa velocidade. A gente não tem... Se você chegar com 300 bilhões aqui, não necessariamente a gente vai fazer muito mais coisa com a mesma qualidade que a gente faz hoje. Entendi. Na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos não é o caso. Tem muita produtora, mas tem muita, tem centenas. Então, assim, a competição é bizarra. É por isso que é 120 para 1. Porque quando você está indo pitch, essas pessoas estão recebendo literalmente centenas de ideias todo dia. Porque tem muita produtora. Tem uma tradição muito grande de produção. De reality, de documentário, de todo tipo de programa. Muito desse dinheiro que você está falando é para scripted, né? Para drama, filme... Eu acho que é geral, né? Eu não Mas sei, eu não sei qual que é a proporção. A maioria do dinheiro... Assim, as produções mais caras são todas scripted, que a gente fala. Mas tem muito reality. Quando você está falando de script, você está falando filme ou série? Filme ou série. Então, coisa que tem roteiro, ator... E é outro nível de produção. É muito mais caro. Não, e você tem algumas coisas agora, se não me engano, tá rolando... Não sei se é oficial ou não, mas tá rolando divulgação do novo... Acho que do Senhor dos Anéis da... Os caras estão falando de colocar na primeira temporada 1 bilhão. Que é muito surreal. E eles estão competindo com o cinema agora, né? A Netflix e a Amazon... Mas será que estão ainda? Estão, mas muito. Eu sou parte mas do será júri... que já não passou essa... A minha dúvida é essa. Ah, se já não passou? Eu acho que já. É capaz. Mas é interessante. Eu sou parte do júri do BAFTA, para filme. Que é o Oscar, Oscar da inglês. Inglaterra. Então, você vê a quantidade de filme que foi financiada pela Netflix e pela Amazon, tá crescendo ano a ano. E filmes super mainstream, assim. Eles têm a liberdade de produzir filmes que os grandes estúdios, eles não produzem mais. Porque para os grandes estúdios, agora, para eles só vale a pena produzir blockbuster. Então, eu fui assistir mas acho que nesse aspecto que eu tô falando, assim, primeiro que eu acho que, no ponto de vista de público, já não compete mais com o cinema. São coisas diferentes ainda, mas assim, se a gente for comparar, botar os dois no ringue, o cinema já era, perto desses caras, né? Pela grana. A Hollywood eu não sei quanto mas estão falando, sei lá, de 20, 30 bi, não sei. Não deve ser mais do que 50 bi. Mas em relação à grana e ao que se faz... Tem uma liberdade de arriscar. Exatamente. Então, eu fui ver um screening do filme novo do George Clooney, que foi financiado pela Amazon. E daí ele estava falando que é um tipo de filme, que é um filme pequeno, assim. Ele falou que não custou muito. O último filme dele, acho que ele falou que custou, sei lá, 10 milhões, uma coisa assim. Que é ridículo para um filme exatamente, que é um filme pequeno. E que ele falou que um estúdio normal nunca faria. Porque, para ele, só o custo de marketing vai ser mais do que isso. E daí, sabe, não vai recuperar na bilheteria. Exatamente. E daí não vale a pena. Mas daí, para uma Amazon, para Netflix, é ok. E eles falam assim, vai lá e faz o que você quer. É o George Clooney, faz o que você quer. E, então, por isso que está saindo muita porcaria. Também. Não, esse filme é bom. Tá muito difícil sair coisa boa. Tem coisa demais, né? Não, tem. Mas sabe o que é engraçado? Óbvio que isso é gosto pessoal, tá? Mas no meu gosto, tem muita série boa. Muita. E algumas fantásticas. Assim, que algumas dá pra você colocar nas melhores séries da história. Filme, é difícil achar um ok. Fala um bom. Eu tô pensando agora, cara. É difícil. Não, mas eu acho que também tem uma coisa de como a gente tá se acostumando a consumir conteúdo. Então, acho que é muito melhor. Por exemplo, eu não sei, eu prefiro assistir 1 hora, depois 1 hora, depois 1 hora, do que você sentar por 2 horas e meia. Então, mas você acha que o formato de longa tá em questionamento, então? Eu acho que sim. E eu acho que dá pra contar melhor uma história em 8 pedacinhos de 1 hora... não tenho a menor dúvida. ...do que em um pedação de 2 horas e meia. Não, criação de personagem. Você tem lá o... Como é que chama os caras que vendiam droga lá? Focas? Narcos? Não. Hã? The Wire. The Wire, antigo? Não, Breaking Bad. Breaking Bad. Hey. Breaking Bad. Breaking Bad. Você tem personagens lá que só faz sentido no 5º, 6º episódio. A construção é lenta. Né? E vários outros. O outro lá que o cara era
presidente lá, como é que chamava o outro? House of Cards. Esse é outro. Que a construção dos personagens demora uma eternidade. Mas isso é que depois que consegue fazer os personagens legais, né? Mas o que é ótimo para todo mundo que trabalha com criação, seja reality ou filme ou o que quer que seja, é que tem muito mais compradores no mercado com os Então, streamers a agora. concorrência Então, é muito- antes, com televisão, você tinha só, sei lá, 3 ou 4 canais abertos em cada país. Sabe? Aqui nem isso. Nem isso. E em cinema, você tinha você 2 não ou tinha 3 estúdios grandes. Agora, sabe, é muito. É o mundo inteiro. É muita gente. Eu tenho um amigo que é escritor. Ele é inglês. Ele escreveu aquela série Lupin da Sim, Netflix. boa. Ele vendeu pra Netflix francesa. Sabe? Antigamente não teria isso. Não era uma opção. Então isso é super bom pra todo mundo. É. Aqui eu falei que não tinha nenhum, porque assim, pensando em TV aberta, você não tinha nenhum, porque a Globo, que teoricamente poderia comprar, fazia tudo coisa interna, era muito difícil comprar. E copiavam, né, as coisas em vez de... Sim, e coisa de fora. Não, o SBT, então, né? Tem histórias de processo e tudo, de brigas homéricas. Mas você tem as TVs a cabo aqui, né? Cabo comprava, mas ainda assim também é um mercado mais complicado, com menos dinheiro, enfim. Então é mais difícil. Ô, Ana, e essa história de você estar falando de prefere ver 2, 3 horas? Uma das discussões que a gente vê muito é lançar episódio semanal ou lançar a temporada inteira de uma vez. E aí? Então, acho que depende. As duas coisas funcionam. Então, mas se você é dona do... Você criou os seus shows. Como é que faz? Lança inteira, não lança? Essa escolha é difícil de fazer. No canal aberto, não é muito uma opção. Todo mundo ainda é aquela coisa semanal. Sim. Se bem que lá eles estão tentando, alguns canais abertos estão tentando fazer uma coisa meio box set, assim, de fazer uma série de segunda a sexta, então é todo dia. Tá, mas aí eles falam assim, puta, nós vamos lançar a série inteira essa semana. Então vai ser de segunda a sexta, às 9 da noite, todo dia. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. A Globo fez isso há muitos anos, não sei se faz ainda, mas teve uma época da Globo que ela fazia essas... não sei se eles chamavam de minissérie, tinha uma série de especiais que eles faziam isso. Mas a Netflix mesmo, eles lançaram algumas coisas diferentes, né? Que faz um bloco, depois faz outro bloco. Sim. Eu não sei, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que funciona melhor com um intervalo de uma semana, porque é muito intenso, é muita coisa, principalmente, sei lá, como Game of Thrones ou essas séries mais assim, que é bom você assistir, daí você espera a próxima e assiste de novo. E tem coisa que você quer assistir o tempo inteiro, eu não sei. Eu acho que a loucura é o seguinte, são muitos interesses, né? Então, assim, se a gente fosse pensar no consumidor final, acho que tem que dar opção pro cara. Se a gente for pensar no cara que cria, esse cara tem a visão dele. Né? Ele fala assim, pô, eu acho que a minha tem que degustar, o cara tem que digerir essa história, então, puta, maratona não é legal e tudo mais. Pros streamings, eu acho que a questão é muito mais do tipo, se eu lanço uma vez por semana, eu não vou perder esse cara no meio do caminho ou não. Porque daí a série acaba, o cara não termina a série, não faz sentido, tem um valor menor pro cara. Ou se eu lanço tudo, o cara assiste tudo em 8 horas, acabou, e aí amanhã tem que lançar outro, enfim. Então é complicado, né? Agora, olhando nesse aspecto, você acha que faz sentido ter novela como era, não sei se tem ainda, mas no Brasil as novelas duravam 1 ano. Episódio pra caramba. Faz sentido ter novela em streaming ou não? Eu sei que tem um monte de novela, tô falando dessas novelas longas. Eu nunca tinha pensado nisso, até você perguntar. Mas eu acho que daria certo, porque as pessoas adoram. Você vê, quando a Netflix comprou Friends, tem, sei lá, trocentos episódios. E as pessoas adoram. Tem gente que não assistiu, gente mais jovem, que agora começou e assiste todo dia. E como novela. Eu assisti com a minha filha. Então. E eles consomem como novela. E não tem por que não. É que é um risco, porque é aquela coisa, né? Se não dá certo... Mas se não dá certo, você mata, se quiser. Tem que matar. E dá pra você finalizar. Daria. Né? Tipo, putz, você tá na, sei lá, episódio 30, você viu que o negócio tá decaindo, fecha lá, faz um roteiro pra fechar e acabou. Morre todo mundo. E morre todo mundo e acabou, né? Agora, a história de reality show, né? Existe há décadas, né? Você tava falando do Big Brother há 20 anos, acho que antes disso já tinham outros tipos de reality diferente, de pegadinha, era muito comum e tudo.
Então, a gente não tem mais essa dúvida se veio para ficar. Né? Isso é há 20 anos atrás a gente podia falar, essa onda nova veio para ficar ou não. O que eu queria saber é o seguinte, tem gente que estuda isso... Em que sentido? De entender por que faz sucesso, o que faz sucesso, isso tem uma lógica ou não, existe... Vou te dar um exemplo. Mais do que pensar em componentes, por exemplo, as personas. Né? A gente tem, no cinema você tem aquelas personas, a construção dos personagens, você tem os arquétipos. Essa inteligência tem no reality ou não? Não, tem muita pesquisa com audiência, porque teve uma onda recentemente, nesse último ano, teve muito programa na Inglaterra de relacionamento, né? E teve alguns que deram muito certo. Então tem Love Island, que eu não sei se chegou aqui, acho que não. Também. O que é? Quando você explica, é difícil de entender, porque, enfim, mas é um monte de gente de biquíni. Já gostei. Né? Numa vila, assim, em Maiorca. E Só melhorou. É quem vai pegar quem. E daí, no final, as pessoas voltam pro casal favorito e ganham. Enfim, é bem besta, assim. Mas assim, não sei se tem esse, mas tem muitos parecidos. Então, mas esse foi um dos primeiros que lançou e virou um mega sucesso. Que tem um da MTV que é muito parecido, que tem... Sim, chama Ex on the Beach. Isso, Ex on the Beach, exatamente. Que veio depois do Love Island, é uma das cópias, assim. E esse deu certo, do Ex. Mas teve um monte que não deram. E daí, nesse ano agora, tiveram 2 que eram parecidos, que eram, assim, era uma pessoa, uma mulher solteira, daí vários caras, para ver quem vai ficar com ela, mas algum deles já tinham namorada em segredo, outros não, e ela tá tentando descobrir qual que é solteiro. Daí fizeram um outro canal, ao mesmo tempo, fez o mesmo programa, mas era o contrário, era um cara e 10 mulheres, e metade era solteira, metade não. Os 2 não deram certo, nenhum desses programas deram certo. Fizeram um monte de pesquisa, porque aqui esses não deram certo. E eu estava conversando com alguém que trabalha no canal, e o resultado que veio, assim, é porque era muito negativo. E que estava tentando separar as pessoas, e ninguém gostou disso. Teve um outro programa que é parecido com... Interessante isso, porque tem uns que são bem negativos e que dão certo, não? Tem. Mas para esses canais em particular, talvez... Por exemplo, a MTV, na Inglaterra, esse do Ex passa na MTV. E lá tem muito programa muito negativo e dá certo. Mas acho que a audiência que assiste a MTV não tem problema com isso. A audiência dos canais mais tradicionais, acho que querem uma história de amor, assim, querem um conto de fada. Então, daí teve um outro programa que é parecido com o da Netflix, que é o Casamento às Cegas, mas chama Married at First Sight. Que também as pessoas se encontram... Os caras casam de verdade? Então, antigamente casava, agora falaram que não casam, mas finge que casam. Então, conhece no altar, vestido de noiva e tal... com estranho, casa. Tudo para dar certo isso. Daí vão e fizeram então esse é um exemplo interessante. Começou, na verdade, acho que na Finlândia, em algum país que eu não vou saber qual é. Uma coisa meio um experimento de verdade, quando era assim, tem uns especialistas em relacionamento que vem todo mundo que quer fazer parte do experimento e eles matcham as pessoas. Tipo assim, vocês vão combinar, chama tal. Religião isso. Não, mas tem um monte. Tem um padre, um dos especialistas é um padre, um é tipo um terapeuta de casal e outro é uma outra coisa. Enfim, mas daí escolhe 5 casais, tal. Eles encontram no altar, casam de verdade, juntam de verdade, moram juntos por, 3 meses, e daí decidem se querem anular o casamento ou não. Então, começou bem pequeno, e eram, assim, 4 episódios, uma coisa assim. Os australianos viram o programa e transformaram num reality mesmo, assim, que é do tipo, gente mais bonita, tal, sabe? E daí, assim, não casa de verdade, mas parece que casa. Sempre vira TikTok. E daí todos os casais estão juntos, daí tem troca de casal, aquela coisa toda, 300 episódios, acho que são literalmente, sei lá, 60 episódios. Caceta. Muita audiência, e daí na Inglaterra começou do jeito pequeno, assim, experimento e tal, eles viram, mas estava audiência médio. Eles viram o sucesso dos australianos e falaram assim, vamos copiar. Fizeram desse jeito, deu muito, muito certo. E daí eles fizeram uma pesquisa de audiência e viram que os personagens essas pessoas que o público mais gostou são os que queriam realmente encontrar amor de verdade. Porque tinha algumas pessoas que você sabe que estavam lá só para estar na televisão.
sabe? É só porque daí quer fazer carreira depois no Sim. Instagram e tal. Mas tinha gente que tava, de fato, você achava que tava querendo achar o amor da vida delas. E todo mundo respondeu melhor a essas pessoas, né? Então, tem bastante pesquisa que eles fazem. Interessante. Deve ter uma coisa muito grande de identificação, né, pessoal, do Sim, público se ver na claro. tela e tudo. Acho que Big Brother talvez tenha muito disso, né? Tem, do público o se casting, ver essa coisa, escolher quem vai no reality, define o sucesso do show, assim, 100%. Mas eles têm agora, eu não acompanho, mas o que eu sei é que eles têm misturado agora famosos e não famosos. Sei. E aí, enfim, eu não sei o que acaba dando nessa história, mas eu acho interessante também essas, chamar de inovação é meio piegas, mas essas mudanças Sim. de roteiro para dar um up, né? Porque acho que Sim. tava em decadência, acho que eles deram uma subida nessa história. É, Agora, Ana, dá para inventar tudo, né? dá. Das histórias mais malucas e nunca dá para saber o que vai dar certo. Não, é você difícil. nunca sabe, porque sempre me perguntam assim, como é que você tem uma fórmula? Não, se eu tivesse fórmula, eu não tinha sucesso de 120 para 1. Você nunca sabe o que vai emplacar. E muitas vezes não emplaca de vez. A maior parte das vezes não emplaca de vez. Então, muitas vezes você tem o programa que vai pro ar a primeira série, bem mais ou menos, mas daí o canal fala, não, vamos fazer de novo, e é na segunda ou na terceira vez que emplaca. E é o que você estava comentando, né? Quando você vai explicar, é sempre esquisito entender por que deu certo ou não. Mas tem uns que você, quando você explica, assim, ele é absolutamente... Você fala, meu, isso deve ser um saco. E você vai assistir, é legal. Tem um programa que acho que não sei se fizeram aqui, vou olhar para o lado já. Que na Inglaterra chama Gogglebox, que são... Como é que é? Gogglebox. São famílias normais assistindo televisão. Primeiro que não existe famílias normais. Não, mas são famílias de verdade, ou amigos, tal, assistindo a televisão daquela semana e comentando. Então, quando você fala... Mas isso foi copiado do YouTube. Não, então, eu não sei. Isso é react total. Mas é antes dessa onda de react, faz muitos anos que está na Inglaterra. E a primeira série não deu audiência. Eu, quando li aquilo, eu falei, gente, não, é o fim dos tempos. Quem quer assistir gente assistindo televisão? É muito legal. É um dos programas de maior sucesso. Imagino. Porque o casting é muito bem feito. Então, as famílias que eles pegam são, sabe, personalidades super legais. E é super interessante. Enfim, mas é uma das coisas que quando eu li na revista da indústria, assim, que tinha sido comprada, eu falei, gente, não vai dar certo e deu. Mas é impossível isso parecer interessante explicando, mas né? eu Realmente vai no YouTube e procura. Mas é um pitch difícil. Mas acho que nesse caso, dá para entender que o chamariz da história são as pessoas mesmo. Que tem pessoas que são engraçadas. A gente tem alguns caras no Brasil hoje do YouTube e que... Se você descrever o que eles fazem, não tem a menor graça. Mas é muito legal, porque o cara é uma puta figura, a mulher é uma puta figura, entendeu? Então... Eu tenho um programa, um dos programas de mais sucesso que eu fiz, acho que tem aqui, acho que chama Primeiros Encontros. Não sei se tem. Como é que era? First Dates. Então, assim, é o jeito jeito que a gente teve a ideia, que eu tive a ideia, é que a gente tinha um canal que estava procurando um programa sobre relacionamentos, né, dating e tal. E a gente só estava falando que na maioria das vezes, quando tem gente indo em encontro, assim, na TV, é muito forçado. É assim, vamos andar de jet ski, ou vamos fazer uma aula de cerâmica, que não é o jeito que as pessoas vão no encontro pela primeira vez. Assim, normalmente você vai tomar um drink ou você vai comer alguma coisa. Algo que dê para fugir rápido. Exatamente. Vou no banheiro. E vai conversar e tal. Daí eu falei, e se a gente filmasse isso? E se a gente tivesse um restaurante... coloca a câmera em tudo e filma as pessoas indo no encontro pela primeira vez e vamos ver no que dá. E de novo, no papel você fala, mas não vai ser chato, porque né, não estão de jet ski, não estão fazendo cerâmica, são só não duas pessoas... biquíni. Não estão de biquíni, são só duas pessoas comendo o negócio e tal. E daí o canal deu um pouco de dinheiro pra gente fazer um teste, um filme de teste. Isso não era um piloto, não, foi um dia que a gente teve num pub. E quando a gente estava fazendo... Eu achei, e todo mundo que estava trabalhando comigo, achava que se as pessoas não se dessem bem, ia ser mais engraçado e mais entertaining, assim, de ver. E a gente filmou alguns dos casais que a gente tinha, foi meio isso. Mas daí veio um casal, eram bem jovenzinhos, assim. E na hora, dava pra ver que eles estavam muito afim um do outro. E era incrível de assistir, assim, era fascinante. E a gente falou, não, é o contrário.
tem que dar certo pra ser legal. É interessante. É, eu também e daí- chutaria que as então. tretas seriam mais legais. Não, a treta era meio desconfortável de assistir, assim, deve sabe? ser Você fica incômodo meio pra assim. cacete. Assim, um pouquinho é ok, mas quando dá certo, é muito legal. E daí, nesse processo, daí vem essa coisa da criação de como muda. Daí a gente... O canal estava interessado e o cara que estava comprando falou assim, eu quero que depois de cada encontro, vocês sentem os dois, um do lado do outro, e perguntem, vocês querem se ver de novo? E eu falei, mas, Nick, não dá para fazer isso. Ninguém vai falar a verdade, vai ser super chato, né? Aí é muito década de 70. E ele falou, isso. não, faz. E deu super certo. É o que faz o programa, na verdade. É mesmo? É super legal, porque quando tá lá... Mas isso é muito o Silvio Santos. Não sei se é, mas é Tinha legal. isso no Silvio Santos. Tinha isso? Tinha Olha, eu devia ter pensado, Tinder na então. TV. Que ele juntava as pessoas. Mas era o do Oclinhos que eles se olhavam Não, assim? do Oclinhos era de... Você escolhia os objetos que você queria ganhar. Não, tinha um que tinha os homens do lado, as mulheres do outro, com binóculo. Você não lembra disso? Daí, Não assim, é da minha época, eles não. então eles ficavam se vendo de binóculo, assim, Não daí lembro começava a tocar a música, os homens saíam pra puxar quem eles queriam pra dançar. Não lembro Vira e disso. volta, eu falo isso na minha empresa lá, todo mundo faz assim, acho que não. Acho Falo, que- não, vamos reinventar uma coisa assim, acho que não. Não é da minha época isso, não. Não é da minha época. Escuta, eu tenho a impressão que, pelo que você está falando até, e dos programas todos, que na Inglaterra ele é mais fechado. É, Ou você acha que isso rola no mundo inteiro? Porque assim, a gente recebe muita coisa dos Estados Unidos. sim. Os Estados Unidos, ele entrega muita coisa para o mundo. O resto do mundo não era assim. Você acha que agora, com Netflix botando grana, isso vai... Porque já está mudando, Tá né? mudando. Você falou da Coreia do Sul. Na Coreia tá super na moda. Assim, não só para TV, mas jogos, música, tudo, né? Tem BTS, Sim. K-pop como um todo. Uhum. Você acha que o mundo está mais aberto para isso ou não? Eu acho que sim, acho que tá mudando bastante. E realmente, antes era muito mais insular e agora as influências vêm de todo lugar, né? As coisas entram na moda e sei lá, vem do TikTok, vem do não sei de onde sim. E acho que isso pode mudar bastante coisa de cultura no mundo mesmo, Sim. né? Ah, isso E é acho que é legal. uma coisa boa, né? As pessoas estarem mais abertas. Sim. Você nunca sabe de onde a próxima Sim. coisa de sucesso vai vir. Sim. Acho que em todos os aspectos, né? Assim, até de questão de controle, né? Uhum. De você não ter esse, vai, entre aspas, esse monopólio da cultura, mas acho também de dar a oportunidade do mundo inteiro poder mostrar a cara, né? Claro, claro. Legal. Focas, perguntas, querido? Acende a luzinha aí. Ana, a gente tá fazendo gravado, mas eu pedi para alguns amigos mandarem perguntas, que quando a gente tá ao vivo, a gente sempre tem pergunta. Meu marido tem uma pergunta. O Tibo tem uma pergunta? Ou acabou a comida, você quer comer? Ele quer saber se ele quer comer. Pode comer isso daqui? Pode. Perguntas, vamos lá. O Ricardo Justus perguntou: o que você acha dessa iniciativa do Netflix de entrar em games? Você, quando está criando alguma série, você já pensa em desdobramentos para game e interatividade hoje? Às vezes rola uma conversa, mas acho que ainda é bem separado. Eu acho que faz sentido, porque gaming é outro mercado que é muito grande, né? Sim. Eu nem tenho ideia. Eu, assim, ouço falar que eu não sou muito de gaming, não. Hoje é maior do Mas que... é maior do que cinema, né? É maior do que a maioria das coisas. É maior do que cinema e música juntos. Então. E já era muito grande há muito tempo, tá? Quando eu escrevi meu segundo livro, eu escrevi acho que em 2002, alguma coisa assim, foi publicado em 2006, acho. Já era maior do que música e já era maior do que TV, mas não os dois juntos. Então há décadas é um mercado muito grande. E eu acho assim, o tipo de criação que eu faço é de contar história, né? Então, assim, dá pra contar história no livro, na televisão, em game, em vários... são jeitos diferentes de fazer a mesma coisa, então não tem porquê, não. Mas a indústria ainda não está olhando para isso, né? Porque assim, Hollywood isso já é, para algumas categorias, já é fundamental. Uhum. Né? Então, sei lá, por exemplo, você vai fazer Star Wars, por exemplo, é que Disney sabe fazer isso muito bem, Sim. né? Mas assim, quando você lança alguns filmes, esse filme ele já lança pensando Não, em... TV tá engatinhando ainda. Então, assim, esse Love Island que eu falei, que é da ITV, do canal aberto lá na Inglaterra, é um dos poucos programas que tem tudo, assim. Então, tem aplicativo, tem joguinho, tem a caneca de água que eles tomam, tem tudo, assim. O merchandising por volta é incrível, mas só começou tipo, na terceira série, assim. Então, ainda não é uma coisa que quando você está fazendo o pitch, você incorpora essas coisas. Na Inglaterra, eles são muito provincianos com algumas coisas. Então, se você já vai com uma proposta comercial, eles acham meio de mau gosto. Assim, não, eu sou purista, eu só estou interessado no programa, não estou aqui para fazer dinheiro. É um pouco assim, sabe? Sim. E, obviamente, a BBC
é um pouco complicado, porque é do Estado, então eles meio que não podem fazer nada comercial. Sei. Então ainda está engateando, mas eu imagino que para Mas mesmo a Netflix também ainda é muito tímida, né, em relação a isso. E mesmo a Amazon, você tá Pois ligado, né? Tem uma loja Sim. inteira. Eu já pitch várias coisas que usar a loja ou usar a Amazon Music era parte integral do programa, eles acham de mau gosto. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui só para a televisão. Que é idiota, né? É um puritanismo meio besta, É né? muito besta. Eles fizeram algumas coisas, aquele Next in Fashion... Não, esse é do Netflix, desculpa. O de moda deles lá, que o Netflix vende. tem algumas iniciativas, mas se você olhar, por exemplo, tem séries deles que, tinha que ter coisa pra caramba. Mas o de moda da Amazon, que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, que é com a Heidi Klum e tal, eu lembro que quem ganhava cada semana, a roupa vendia na Amazon, mas se fosse só nos Estados Unidos. Então, acho que nos Estados Unidos, talvez eles estejam um pouco mais abertos a essa proposta, mas a gente fez um pitch para a Amazon da Inglaterra, e ele, assim, no momento que você sugere qualquer coisa integrada, não, a gente não quer. Mas talvez isso volte para nossa conversa sobre corporativismo, Ana. O cara que tá lá, ele fica pensando assim... No dele, né? Puta, vou ter que... Não é nem isso, Ana. Assim, o cara pensa assim... Puta, vou ter que envolver o cara de outro departamento e outra área. Pode ser. Isso vai me dar uma Vai dar trabalho. dor de cabeça. Entendeu? E vai atrasar o projeto, e vai não sei o quê. Então, melhor não. Vai dar trabalho. Eu não posso falar nomes aqui, mas eu já vi coisas feitas aqui e que tinha patrocinador querendo entrar e o conteúdo falou não. Não, já tive isso também. Mas não por quê? Assim, o patrocinador, esse cara, aí vai ter esse programa vai continuar e não sei o quê. Não quero, porque puta, já foi aprovado, vai ter que mudar. Puta, cara, mas é só pintar um negócio. Não, porque não sei o quê, tem toda uma aprovação. É só pintar a porcaria do negócio. Não, e aí você vê que é isso, é um triste, corporativismo né? que assim, o cara vai dar trabalho pro cara. É meio triste isso. Focas, manda mais. A Nádia Sá pergunta: temos poucos brasileiros no mundo do entretenimento internacional, mas temos alguns destaque como o diretor José Padilha e o Wagner Moura, que faz séries importantes pela Netflix. Por que temos essa pouca expressão no mundo? Você acha que tem pouca expressão no mundo? Não sei, né? Tem os caras da Pixar, é o Renato dos Anjos, é isso que chama, Thiago? Então, na Disney, que é o chefe de animação lá e tal. Eu acho que tem o João Saldanha, como é que chama? João Saldanha da Dream? Não. Isso. Então, acho que na parte de produção... Tem não tem um monte, mas tem algumas pessoas. Eu não sei, acho que a língua é uma coisa, né? Sim, acho que a língua é uma coisa. Acho que tem uma coisa assim, como a indústria que sempre foi de áudio e vídeo, sempre foi muito forte na Globo, e a Globo sempre teve primeiro, muita coisa interna, muita gente com contrato, atores que tinham contrato mesmo não trabalhando, né? Então, Sim. Os diretores ganhavam dinheiro com publicidade. Sim. Né? Então, porque na publicidade sempre teve muitos brasileiros de sucesso. Sim. Né? Eu acho que uma coisa é que a indústria... Sucesso internacional, inclusive. Sim, exatamente. Considerado uma das melhores do mundo. E eu acho que, falando de televisão em particular, demorou muito para a TV alcançar o que está acontecendo no resto do mundo. Como eu falei, quando eu mudei para a Inglaterra, eu falei, gente, o que é isso? Era outra coisa. Então, por muito tempo, era só novela e o Faustão e o Silvio Santos. Então, acho que ainda está catching up. Eu acho que vai ter cada vez mais gente. Talvez seja um amadurecimento mesmo que vai começar a rolar agora. É o que você falou, ainda tem poucas produtoras aqui, né? Que fazem reality, fazem esse tipo de programa. Então, acho que vai ter cada vez mais. Eu acho que sim, agora novamente com a concorrência de todo mundo que está vindo, né? E, de novo, nada impede que o próximo Squid Game venha do Brasil, né? Sabe, pelo menos agora tem uma plataforma mundial. Sim. Tem mais de uma plataforma mundial, então tem muito mais chance. Legal. Próxima pergunta vem do Maurício Pomela. A Netflix matou o Cowboy Bebop em menos de 30 dias de lançamento. Você tem medo que o seu conteúdo sofra a mesma pressão se os números de audiência não satisfizerem a plataforma? Então, mas eu lembro que você comentou que o lance dos caras era audiência. Eu tenho a sensação, pode até ser história, tá?
que a história do Cowboy Bebop teve muita pressão de fãs Eu não sei. que não gostaram de como a série foi retratada, porque ela não era original de filme, né? Então, eu não conheço a história, pra falar a verdade, Cava, mas eu acho que no final das contas a Netflix não tá nem aí. Se dá audiência, eles estão felizes. Você vê o que aconteceu com o especial do David Chappelle, que teve o maior negócio, né? E eles não cancelaram, eles não tiraram do ar. Então, pra eles não importa. Tem gente assistindo, tá lá. Aqui no Brasil eles tiraram, se eu não me engano, tiraram uma do Porta dos Fundos, acho. E se eu não me engano, tem uma regra aqui no Brasil de não fazer nada com Jesus, acho. Então, isso eu não sei. Mas o que eu sei é que quando você assina Eu sei porque eu vi uma entrevista dos caras lá, aquele dos Melhores do Mundo, e o cara falando que tinha alguma coisa do filme deles que não podia entrar, porque tinha Jesus. Tá. Eles são bem puritanos. Porque quando eu tava fazendo a série para eles, a Batalha das Flores, tem uns guidelines, assim, que não pode ter nada de xingamento, nada... então, assim, linguagem... Sabe? Mas isso por quê? Porque se tem qualquer coisinha, muda a classificação. Então, mas aí acho que E eles querem que seja o mais gente possível assista, no caso do programa que a gente estava fazendo. Então, assim, se no momento que tiver alguém falando algum palavrão, daí tem que classificar como 15 ao invés de 12. Isso, mas acho que não é puritanismo, é justamente isso. Exatamente. Assim, pô, o cara no Brasil, isso aqui não vai poder passar, ou vai ter que classificar tal, ou não vai poder, sei lá, tem essas coisas. Era por isso. Então, mas tirando isso, eu sei que eles são bem liberais, assim, e eles muito mais os canais terrestres, eles fazem programa para todo mundo, né? Então tem coisa para todo gosto lá. Não é... Mas, Joana, mas aí não é uma... Porque assim, quando a gente fala de reality, você tem que preparar aquele teu ritmo para já bombar no começo. Quando você fala de série, você também tem esse paradoxo, né? Pô, eu vou fazer a construção do personagem na primeira temporada? Não vai, porque se não engajar, os caras vão cancelar em 30 dias. Isso é interessante. Isso é uma coisa que quando você trabalha com eles falam. O primeiro episódio tem que ser o melhor. Normalmente, ou já tem que começar com uma coisa assim, bombástica que as pessoas vão falar. E normalmente, antigamente... Era aquela coisa assim, que você ia, né, construindo até chegar no final, que ia ser o mais, assim, assim, o final pode ser uma merda, na verdade, pra coisa do Netflix. Porque você já chegou lá, entendeu? Então, o mais importante é que o primeiro seja, meu Deus. E outra coisa, assim, que eles falam que pra reality, e acho que mesma coisa pra qualquer série, é muito importante que o ritmo dos episódios não seja sempre o mesmo. Porque as pessoas ficam meio bored. Então, se eles sabem que vai acontecer sempre a mesma coisa... Não dá muito certo para eles. E nos canais terrestres, esses programas de competição... Terrestre, você diz TV aberta. Desculpa, TV aberta. Normalmente é sempre o mesmo formatinho, né? Tem o desafio, daí tem eliminação. Desafio, eliminação, vamos dizer, se é uma competição de alguma coisa. E para Netflix, eles falam, não pode ser sempre a mesma coisa. Porque senão as pessoas param de assistir. Então, tem que sempre estar inovando, assim, sabe? O jeito que você conta, que é uma coisa legal. Isso é interessante. Em TV aberta, seja novela ou seja reality, você vê isso. Tem a fórmula, e tem alguns de TV fechada que chega a ser irritante, assim. Né? Você sabe exatamente o que vai acontecer. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Tem alguns que você sabe a frase que a pessoa vai falar. De tão... A Bíblia, né? A Bíblia é seguida... Não, tanto tem não sei se vocês chamam de Bíblia também. Tem, exatamente. E tem alguns que eu ponho pra frente e vou falar assim, vou ver só o finalzinho. E isso, eles não podem, assim, pro streamer, se as pessoas fazem isso, já falhou pra eles. Então, você tem que estar sempre disrupting o ritmo para as pessoas estarem assistindo. Legal. Seguimos a pergunta do Marcelo Pena. Os streamings como Netflix estão abertos à participação de marcas dentro das séries? Os showrunners procuram marcas ou isso é um tabu? Se uma marca quer entrar, qual o melhor caminho? Ela vai atrás do estúdio? Como isso é recebido? Como chegar nessa equipe? Então, eu acho que eles até estão abertos, que eu já vi alguns programas que têm colocação de produto, assim. Mas eles não precisam, né, Cava? Não é igual canal aberto que precisa de dinheiro. Mas aí você está pensando no streaming, tá? Eu acho que a pergunta que o Pena fez, ela também tem o outro lado, que assim, eu sou uma marca. Sim. E eu tô vendo que a TV está perdendo relevância. Eu já estou trabalhando no YouTube, e tô trabalhando mas assim, eu quero entrar no streaming agora. Com quem eu falo? Qual é o caminho? É a produtora? É a produtora.
Eu acho que é produtora. E aí esse cara vai ter que peregrinar e ir nas produtoras e falar assim, ó, quando vocês tiverem pitch, fala comigo, vamos tentar. E depende Que se é uma você... é uma inversão de valor isso, né? Pelo menos no mercado nacional aqui, os anunciantes estão acostumados a serem pitchados, né? Sim. Sim, mas se você vai... Excelente frase. E depende se você é uma marca que você acha que você tem algum conteúdo para oferecer. Sabe, se é, sei lá, Mas acho que nesse caso, Ana, aí nós estamos falando de uma coisa mais radical, né? Você diz da série inteira em formato... Por exemplo, a gente teve há muitos anos atrás, a maior parte das pessoas que estão na internet nem lembra disso, teve o BMW Filmes, né? Você lembra disso, Tibo? Quando foi isso? 2000 e... Faz uns 12 anos ou mais? Eu também não. Mas enfim, teve BMW Filme que assim, era uma série de curtas da BMW, todos eles com diretores de cinema muito famosos. Era Guy Ritchie. Fala o nome aí, Fernando, dos outros, você lembra? Era gente, puta, tinha gente muito, muito forte. O que você está falando é isso, assim, a marca realmente, sei lá, tipo um Red Bull da vida, fazer um negócio com a marca muito mais envolvida? Não, por exemplo, se for carro, né? Então, vamos dizer, ó, faço carro, então vou na produtora, nossa produtora e falo, ó, Cava, se você quiser fazer alguma ideia usando os meus carros, te dou os carros de graça e às vezes até pago metade do financiamento. Entendi. Daí você vai para o canal, seja Netflix ou seja quem quer que seja, para Globo, e fala, ó, a gente teve essa ideia, são celebridades fazendo uma corrida de carro e tal, e, by the way... Já tem menos custo. Tem menos custo porque a BMW vai dar os carros. Tá. Então, isso é um caminho. Mas se não é uma marca, se não é uma coisa que dá para usar, assim, dessa forma, daí é um pouco mais complicado, eu acho. Não, sei lá, por um banco. Um banco é mais complicado. Teria que envolver roteiro e tudo, né? De novo, eu não sei muito como funciona aqui, mas Aqui não funciona. Mas na Inglaterra, de novo, é tão frustrante porque eles têm esse nojinho, assim, porque se você... Eu já tive situações que eu cheguei para comprador, né, no canal, e falou assim, tem uma marca que quer financiar essa ideia. Ai, mas daí é financiado por marca, né? Não é puro, não é Mas uma isso coisa... mesmo fora da BBC ou não? Não, a BBC não pode. A BBC não pode ter marca. Então, são os canais comerciais. E daí você está indo falando, mas né, eles estão financiando. Mas de novo, está mudando porque tem muito menos dinheiro. Então, está tendo muito corte lá porque os anunciantes estão saindo. Tá, você está falando TV de TV aberta. TV aberta, que são poucos, são 3 canais abertos, acho, na Inglaterra. Então, mais e mais está tendo programa financiado por marcas. Mas é muito regulado lá. Então, as marcas financiam, aparece um pouquinho, mas não pode aparecer demais. Então, não é uma coisa óbvia, assim, né? Aqui em novela tem muito. Sim. Né? Mas é porque isso é muito diferente. A Globo vive disso, a Globo fala com os anunciantes. Sim. Mas também foi uma transição. Que ela fez, sei lá, 5 anos atrás, alguma coisa assim, de começar a interferir. Porque antes você tinha o merchan, né? Mas aquele bem tradicional, né? Vou tomar aqui, Ana, vou tomar o meu suco. Então era uma coisa bem cafona. Não que não seja ainda, mas eles ficaram mais abertos ao longo dos anos. Mas ainda é muito específico, assim. Você não vê coisa de conteúdo para TV fechada, por exemplo. O que eu vejo muito é isso ainda. É uma resistência e ainda quer que seja uma coisa mais tradicional, do tipo, não, se o cara... Eu quero que ele patrocine comprando o break. Pô, mas aí pro cara não faz sentido, entendeu? Lança o negócio e aí ele vai comprar o break se ele quiser, né? Não fica uma coisa... interessante. Seguindo as perguntas, temos a do Alexandre Sayad. Os elementos das histórias são atemporais, como indicam os autores estruturalistas, como o Joseph Campbell, ou de fato criamos novas histórias como um todo, e não apenas novas maneiras de contar a mesma história, over and over? Fundo, né? Não sei se... Tem a ver com os arquétipos que eu te falei, né? Então, eu acho que tem histórias que são universais. Então, sempre tem... 2 pessoas se encontram, e se apaixonam e vivem felizes para sempre. Sempre vai ter programa disso. E sempre vai ter um apetite para isso. Daí, de vez em quando, vem umas ideias as famílias vão assistir televisão e você vai assistir famílias assistindo televisão. E você fala, hã? E eu acho que quando não são histórias universais, é sempre mais arriscado, porque você não é uma coisa que as pessoas estão familiarizadas com essa história, então é mais arriscado, porque você não sabe como elas vão responder. Quando é uma coisa que você fala, é um pouco como
Isso ou aquilo é sempre mais fácil, né? Sempre que é uma evolução de uma história com a qual você é familiar, é sempre mais fácil de vender e é mais fácil do consumidor saber o que é. Então, acho que, de certa forma, tem mais chance de ter audiência, porque as pessoas sabem o que elas vão estar assistindo. Mas tem a brincadeira do risco, né? Se você arrisca muito, também pode acertar muito também, né? Sim, como esse programa que eu falei, que é o maior sucesso lá e ninguém imaginou que seria. Legal. Temos a pergunta do Ale Boechat. Com o crescimento do streaming, o fluxo de lançamento passa a ser muito importante. O produto audiovisual tende a virar também uma commodity? Porque tem essa história, né? A gente tá falando que tem muita grana e tudo, mas no final os caras estão vendo que lançar tanta coisa, que vira um commodity de certa forma, ou não? O que você quer dizer com commodity? Porque assim, a partir do momento que o negócio é só volume, entendeu? E a partir do momento que você não sabe o que vai dar certo ou não, por mais que você tenha dados, Sim. né? Tem um pouco de balela na história do dados. Aferir é uma coisa. Você usar os dados que eles falam assim, não, a gente fez essa série baseada em dados. Não, menos, né? Menos, né? Como a gente fala aqui. Se você vai lançar só volume, Não, daí perde, fica... você entende? Sim, claro. O áudio e vídeo passa a ser só um commodity. Tipo, cara, me dá de baseada. Aí deixa de ser especial também, né? E acho que perde o impacto. Mas você acha que tem esse risco ou não? Tem. Voltando ao exemplo do que eu conheço lá, esse Love Island que eu tava falando, é no verão. E daí resolveram fazer a edição de inverno. E daí caiu, porque, sabe, era uma coisa no evento, no verão, você assiste e tal. não tá mais de biquíni. Exatamente. Não, tava porque eles fizeram na África do Sul, em vez de fazer. Ainda tava de biquíni. Mas é só que daí é muito, sabe? Daí quando tem demais, não é mais aquela coisa do tipo, eu tô esperando a próxima série e tal. E se tem o tempo inteiro, acho que meio que perde a graça. Eu vejo com esses dias de decoração, entendeu? Chega uma hora que você fala assim, é muito. Não faz mais sentido, né? Muito legal. Ana, adorei o bate-papo. Espero que você tenha gostado da pizza. Ótima. Eu gostei, muito boa. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada por me convidar. Quando você voltar para o Brasil, vamos bater papo de novo. Focas, muito obrigado. Eu que agradeço, pedir para o público também like and subscribe no nosso canal. Então quem ficou até aqui, like, subscribe, recomenda para os amigos que ajuda bastante a gente. Obrigado.